Por esse terço que eu rezo, eu ganho um valor meritório. O que significa isso? Uma paga, um mérito. O que significa? É o grau de glória que nós viemos a ter no céu. Entende? É o grau de glória. Esse é intransferível. É só teu essa paga. Você não pode transferir para o outro. É teu. Valor meritório. Por isso que no céu, para entendermos esse valor, os santos não são iguais. O céu tem comunismo, não. Os santos não são iguais. Cada um tem o seu lugar, o seu grau de glória. Entenderam? Por quê? Vou explicar de uma maneira que vocês entendam. Vamos supor que Santa Teresinha, vamos pegar outro, São Domingos Salvo, que viveu só 15 anos. O que ele viveu 15 anos, o tempo dele foi curto, ele sofreu, mas foi curto o tempo. Ele rezou, mas não teve tantos anos para rezar, etc. Foi santo, está no céu, é 100% feliz. No céu é felicidade que não cabe mais. Ele está lá. Ele tem o seu grau de glória. Mas olha para a vida de São Padre Pio. Padre Pio sofreu por 50 anos com os estigmas. Sangrava uma xícara de chá de sangue por dia. Rezava 100 rosários por dia. Viveu mais 15 horas de confessionário. Celebrava a missa. Levantava meia-noite para se preparar para a missa. Viveu até 83 anos de idade. Quem acumulou mais méritos? Padre Pio. Quem acumulou mais méritos? Padre Pio. Então no céu os dois são santos, canonizados. Mas o grau e o lugar não é igual. O grau de glória de São Domingos Salvo é um, e o grau de glória de São Padre Pio é outro. Por quê? Porque Padre Pio teve mais tempo, e não só isso, dilatou, rezou mais, teve tempo para fazer mais sacrifícios, etc. Então, por isso o povo antigo tinha um ditado que, no fundo, tem uma verdade. O povo, quando chegava perto de um velório, falava assim, que Deus lhe dê um bom lugar. O povo não tinha esse costume. Por quê? De fato, o lugar que ele merecer é o que vai ter. É o grau de glória. Então a pessoa está dizendo, tomara que o seu grau de glória seja grande, que se salve, que tenha mérito suficiente para se salvar. Também se faltou lá, não tem mérito, não salva não, né? Então precisa ter, precisa acumular, senão não tem jeito. Chegar lá, como é que vai fazer? Lembra que Jesus disse a Santa Gertrudes, né? Quando ela estava rezando as Ave Marias, rezando o rosário, Nossa Senhora apareceu para ela. Essa mulher, gente, ela era tão tremenda, Santa Gertrudes, que Nossa Senhora um dia disse a respeito dela. Olha, se quiseres me encontrar com certeza absoluta, ide a 2 lugares. No sacrário e no coração de Gertrudes. Imagina o que era essa mulher. No sacrário e no coração de Gertrudes. E um dia ela estava lá rezando. Nossa Senhora apareceu para ela com uma bandeja contando moeda de ouro. Ela achou aquilo tão interessante. Mas que história, Nossa Senhora contando moeda, né? Coisa esquisita essa. Aí ela perguntou para ele, mas senhor, por que o senhor conta essas moedas de ouro? O que são isso aí? Ele disse, olha, estou contando as tuas Ave Marias. É com elas que você compra o céu. Ou seja, é o mérito. Entendeu? A paga. Então a pessoa que rezou mais, sofreu mais com resignação, viveu mais tempo dedicado a Deus, não teve preguiça, dilatou o coração, foi generoso no amor a Deus, generoso no serviço a Deus. É evidente que uma pessoa que está no domingo, que vai para o domingo fazer retiro, que vai domingo dedicar as coisas de Deus, a hora que morre tem muito mais mérito do que aquele que foi em casa tomando cerveja assistindo Faustão. Ué. Agora é justo que esse que padeceu, que foi buscar as coisas de Deus, morre e vai receber o mesmo lugar do outro forgado, está lá? Ué, que loucura é essa? Não, Deus não seria justo se fizesse uma coisa dessa, né? Não existiria justiça. Então, é evidente que o grau de glória é diferente conforme a dedicação, a dilatação, penitenciou mais, etc, etc. Então, por esse terço que nós rezamos, nós ganhamos esses méritos, que é o nosso lugarzinho, tijolinho, que a gente vai mandando para construir lá. Tem uns que constroem um quartinho, outros constroem uma mansão, mas vai mandando, né? Muito bem, por esse mesmo terço rezado, além do mérito, do valor meritório, nós ganhamos, como se fosse uma gorjeta, né? Deus é tão generoso, Deus é o melhor dos patrões, a gorjeta é maior que o salário.
Então, o que acontece? Nós ganhamos um valor chamado impetratório. O mesmo texto que nós rezamos. Esse valor impetratório serve para quê? Quando eu rezo um texto e digo assim, estou rezando esse texto pela conversão de alguém. O que obtém a graça da conversão daquela pessoa é esse mérito. Impetratório. Impetra. Ele arranca, ele obtém graças de Deus. Entende? É por esse mérito desta oração feita, desta boa obra, pelo valor impetratório, é que eu obtenho graças. Para mim e para outros. Esse valor é transferível. Porque eu posso obter graças para mim e para o outro. Entende? Então, por esse mesmo terço. Mas Deus ainda é tão generoso que Ele concede ainda um outro valor, chamado valor, pelo mesmo terço, satisfatório. Que nome esquisito é esse? Significa isso, que por esse mesmo terço rezado, nós obtemos de Deus um valor, um mérito, que chama-se satisfatório, ou que nós podemos chamar também de valor de indulgências. É mais conhecido por indulgência, é o mesmo mérito. Então, o que é a indulgência? Que por esta obra boa, por esse texto, pelo jejum, etc, etc, eu também dou a Deus satisfação. Eu reparo, eu apago parte ou total das penas merecidas pelos pecados, já perdoados quanto à culpa, mas que ficaram a pena temporal que eu preciso pagar por causa daquele pecado já perdoado quanto à culpa. E se apaga com as indulgências, que hoje são divididas em parcial e plenária. Esse valor satisfatório toda boa obra tem. Então, por exemplo, o terço rezado em comum ganha-se indulgência plenária. Então, quem foi à missa hoje, está em estado de graça, comungou, rezou o terço, ganhou uma indulgência plenária. Rezou pelas intenções do Papa, ganhou indulgência plenária. Para ganhar uma indulgência plenária, precisa sempre da comunhão. Então, no dia que você vai ganhar indulgência, precisa comungar, rezar pelas intenções do Santo Padre e fazer a obra. Ou seja, o terço, ou um jejum, ou seja lá, uma oração, etc., que seja indulgenciado. A indulgência parcial pode-se ganhar sem a comunhão. Então, aquele dia não teve missa, eu não pude comungar. Ganha-se indulgência parcial. Tá bom? Ou seja, apaga parte das penas. Essas penas, esse valor satisfatório, essas penas, ou nós pagamos aqui, com as boas obras, com as penitências, ou nós pagamos no purgatório. De escapar de pagar, ninguém escapa. O purgatório existe justamente por causa disso, para purificar das penas merecidas quanto à culpa, quanto aos pecados já perdoados quanto à culpa. Então, por exemplo, vai perdoar, está em estado de graça, mas tem a pena. Entendeu? Que eu preciso pagar. Então, ou paga-se aqui, ou paga-se no purgatório. O santo sempre aconselha pagar aqui. É mais barato. Né? Então, penitência. Nosso Senhor disse, se não fizerdes penitência, perecereis todos igualmente. Está no Evangelho. Ou seja, a penitência é necessária. Pode perguntar. O aterói. Não. O aterói? É. Não. Porque o aterói em favor das almas é parecido. Mas só que o da consagração, o ateróico, você faz para designar todas as tuas obras em favor das almas do purgatório. Esse aqui não. Porque não é você que administra. Nossa Senhora é quem vai cuidar de tudo isso. É feito dentro da igreja, o aterói. Sim. É pessoal, é um voto teu com Nosso Senhor. Mas é o padre que tem que... O confessor geralmente quem faz. Mas na consagração, qual que é a grandeza? É que todo esse tesouro que nós temos, tanto o tesouro temporal, tua casa, teu carro, tua tal, quanto o tesouro espiritual, os teus méritos, isso que eu acabei de explicar, vocês entenderam bem isso? Sim. Alguma dúvida quanto a isso? Não. Muito bem. Quanto o tesouro espiritual, que é o maior tesouro, porque é com eles que nós vamos obter o grau, alcançar o céu e a salvação eterna, e obter graça para nós e para os outros, e também sufragar as almas, e evitar o tempo de pena no purgatório. Então, por todo esse tesouro, você administra quando você não é consagrado. Aí que está o segredo. Você administra tua casa. É tua.
E é bom, isso não é ruim, foi Deus que te deu, de qualquer maneira, é teu. Mas quando você consagra, nem os bens temporais, nem os espirituais não te pertencem mais. Então você passa a não ter... Tudo é de Nossa Senhora. Tudo isso. Aí o que acontece? Que sendo dela, você não pode aplicar mais. Então, por exemplo, eu vou rezar o terço e vou dizer assim, esse terço que eu estou rezando, eu vou rezar pelo seu Jorge. Não, eu não posso. Eu não tenho direito de aplicar o meu terço para ele, porque o meu terço não é meu. É de Nossa Senhora. Então, quando a gente coloca... Mas o que a gente faz com as intenções? Quando você expõe as intenções, e a gente expõe, porque muitas vezes nós estamos rezando, tem gente que não é consagrada, a pessoa tem direito de aplicar os seus méritos. Mas, quando a gente expõe, sempre que a gente expõe uma intenção, é como sugestão a Nossa Senhora. Porque saber com 100% de certeza a quem ela vai aplicar aqueles méritos, é só ela. Então, sempre que a gente faz um oferecimento, eu quero, olha, a senhora lembre do seu Jorge, eu quero oferecer esse texto, queria lembrar dele e tal. Tá bom. Eu estou sugerindo a ela que aquele mérito que eu dei para ela, ela aplique para ele. Mas eu não tenho certeza de que ela vai aplicar para ele, porque é dela. E aí que está a beleza. Por quê? Como nada mais é nosso, nós passamos a não perder graças mais, a não jogar méritos fora. Por quê? Quando a gente administra, eu posso oferecer as minhas orações, minhas penitências, por alguém que não está precisando, que não é o momento, então eu jogo o mérito fora. Eu perco as graças, por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Só Deus conhece o coração. Então, às vezes eu aplico com uma pessoa que não era necessário. Perdi aquele mérito. Com Nossa Senhora, não. Como é dela, ela vê e sabe. Então, ela vai e aplica conforme a necessidade. Então, por exemplo, o dia do retiro de hoje. Os méritos desse retiro hoje, as orações que foram feitas, as pregações que foram ouvidas, que se ganha indulgência, etc. Tudo que foi falado, etc. O que acontece? Todo esse mérito de quem é escravo está nas mãos de Nossa Senhora esse dia inteiro, desde a Santa Missa, desde a hora que nós acordamos. O que Nossa Senhora faz com isso? E aí que é a questão. Ela pode ter usado esse mérito de hoje para salvar alguém que estava em agonia e que ia morrer. Que ia morrer durante o período que nós estamos aqui. Nossa Senhora pega esses méritos, obtém de Deus, por esses méritos, a graça do arrependimento, de uma contrição perfeita. Porque aquela pessoa não estava arrependida, ia morrer e se condenar. Mas por causa dos méritos escravos, Nossa Senhora obtém o arrependimento e salva aquela pessoa. Olha a grandiosidade do que é a consagração. Porque ela administra, não somos mais nós. E mais do que isso, São Luís diz que todas as obras que nós passamos a praticar, o texto que nós rezamos, Nossa Senhora apresenta a Jesus, porque quando a gente reza, nós oferecemos as orações, penitências, boas obras. Jesus olha, Nosso Senhor olha. Se é agradável a Ele, Ele acolhe. Se não é agradável, Ele não tem a obrigação de acolher, Ele é Deus. Entende? Ele não tem. Então o que acontece? Com a consagração isso não acontece. Por quê? Porque não somos nós que apresentamos as nossas obras diante de Deus. É Nossa Senhora.